Viu, queridas? Vamos continuar falando sobre bolsa de estudo hoje aqui no Ver Mais, então, e a gente estava falando aqui sobre demais linhas de financiamento que hoje são possíveis, enfim, para os estudantes. Todos os bancos oferecem linhas de financiamento, como é que é isso? Geralmente, os bancos têm uma certa parceria com as universidades, só que não são todos os bancos em função de que a universidade escolhe aquele que ela acha que convém melhor para o aluno, ou seja, que as taxas serão menores, que a burocracia será menor também e que ele fique saudável e tranquilo durante a graduação toda. No caso, além desse CREDES que a gente estava comentando, a nossa universidade também tem um financiamento que é realizado pelo Bradesco, onde a pessoa tem os mesmos procedimentos como se fosse financiar um carro ou alguma coisa do gênero, um imóvel. É nos mesmos moldes mais ou menos, é bem tranquilo de fazer também. E sempre o acesso a um financiamento é feito direto com a universidade ou o acadêmico tem que ir para o banco primeiro? Como é isso? É na verdade, uma mediação entre ambos. Você tem que fazer uma solicitação na universidade, por exemplo, do CREDES, e ele vai abrir os editais já nessa semana, né, de como solicita, porém ele vai vir apenas depois do resultado de bolsas, para quem não foi contemplado conseguir fazer um financiamento estudantil. No caso do Bradesco, ele também, você faz uma solicitação na própria universidade e ganha uma carta de recomendação para ir até o banco e estar solicitando esse financiamento, verificando com os dados legais e a burocracia do banco. Né? Entendi. Bom, as aulas estão voltando essa semana também? Hoje? Então esse é o momento já de procurar as informações nesse sentido, Com né? certeza. Imagino. Tem um prazo para fazer esse financiamento ou para buscar as bolsas? Como é que funciona? Então, lá na Chapecó especificamente, os nossos prazos de bolsa de estudo estão abertos até o dia 7/3 e o resultado já vai ser publicado no dia 13/4. A gente tem esse tempo para fazer análise de documentação, porque como a gente entrega em relação à renda socioeconômica, a gente pede uma gama de documentos para que o acadêmico comprove que aquilo que ele está trazendo para a gente realmente é verdadeiro, verídico, né? Para a gente entregar, então, de forma assertiva essas bolsas de estudo. Como é que a gente fala em bolsa e fala em financiamento? Qual que é a diferença dos dois? Então, na verdade, a bolsa de estudo é um valor que o acadêmico recebe e não tem que devolver para a instituição de alguma forma. Então, a bolsa de estudo ele vai ganhar esse valor durante o período que ele vai estar sendo contemplado pela bolsa e depois não tem que dar nenhuma contrapartida a não ser alguns recursos do artigo 170, que são as leis estaduais, que pedem que ele faça algumas horas de trabalho comunitário e etc. em algum projeto da comunidade. Então esse é o único contraponto. Já o financiamento, ele deixa de pagar aquele valor durante a graduação, por exemplo, o CREDES, e como o FIES, assim que ele se forma, ele volta a pagar para a instituição. Então, na verdade, um ele ganha e um ele empresta, né? Entendi. Esses trabalhos voluntários, Diogo, de alguma maneira, alguns exemplos, talvez o pessoal entenda. Então, por exemplo, com idosos, com crianças, em escolas, na própria Chapecó a gente tem os projetos de extensão, por exemplo, o Viveiro, que as pessoas fazem esses projetos. São horas que ele vai dedicar, de contraponto, ele está ganhando o recurso para devolver para a comunidade de alguma forma esse valor que ele está recebendo para estudar, né? Então, quanto tempo de serviço voluntário? São 20 horas que ele precisa fazer por semestre, então... é pouca coisa. É pouca coisa, sim. Nossa, de repente engata e já fica sendo voluntário, né? Da entidade, uma coisa boa. A Júlia aqui de Chapecó, ela está pedindo se quando reprova numa matéria, ela pode conseguir a bolsa no próximo ano? Então, como é que funciona? Geralmente os artigos, no caso, os editais, eles descrevem que a pessoa não pode reprovar em uma matéria por ausência, ou seja, a pessoa tem que ter no mínimo 75% de frequência, e a pessoa não pode reprovar em mais que 2 matérias também por insuficiência de nota. Mas até 2 matérias ela consegue solicitar de volta no próximo semestre, bem tranquilo. Veio justamente essa pergunta aqui pra gente agora sobre o FIES que a gente estava falando. Olha só, uma telespectadora disse que o marido dela se matriculou em um curso de uma universidade aqui da região, e aí disseram para ela que não dá mais para fazer pelo FIES. E é isso mesmo que os meninos estão explicando, né? Burocratizou demais para as universidades, então, uma universidade, vocês falaram da região ou não? Uma universidade, por questão legal de prendimento, de contrato, não conseguiu não aderir ao FIES. Entendi. Mas as restantes, todas... não estão mais trabalhando com esse sistema. Ok, mas enfim, é isso que a gente está trazendo hoje, as outras opções que os estudantes têm para poder estudar e realmente ter uma profissão, fazer uma faculdade, um curso universitário, né? E é isso que a gente está falando, tá? Podem mandar pergunta, é isso aí, é para isso que a gente está com o programa aqui hoje, para tirar essas dúvidas mesmo, realmente, tá? Então, quando a gente fala em bolsa de estudo, então, quais são os critérios? O que o aluno precisa ter ou ser para ter o acesso? É muito relativo da fonte, né, Gu? Por exemplo, se a pessoa vai participar do artigo 170, que é estadual, ele pode ter uma renda até de 3 salários mínimos
por pessoa da família para estar pleiteando essas bolsas de estudo, vai conseguir entrar e concorrer. Tá. Agora, se a gente trata, por exemplo, dos recursos federais, que são recursos que vão dar as bolsas integrais, que vão ser de todo o curso, essa pessoa pode ganhar apenas 1,5, que é um salário mínimo e meio, por pessoa da família. Então, muda um pouco, a renda socioeconômica mesmo é o maior critério que a gente utiliza para distribuir essas bolsas. Entendi. Normalmente, ela vem retroativa, como é que é? Essas bolsas são retroativas, né? O acadêmico solicita logo no primeiro mês de aula e, como o Diogo estava comentando, no dia 13 já saiu o resultado. Então, após vir o resultado, se a pessoa ganha uma bolsa integral, por exemplo, ela é ressarcida com o valor e, se for uma bolsa parcial, ele é abatido nas próximas parcelas. Né? Entendi. Então, tem um acompanhamento. Não adianta deixar de pagar a mensalidade, é bom ter esse cuidado. É porque se a pessoa deixar de pagar a mensalidade aguardando a bolsa, pode ser que gere juros, né? E também um certo atraso. Então, o que acontece? Se ela pagar, não precisa se preocupar que vai ser retroativo depois se ela for contemplada. Isso No caso da bolsa de estudo, ela tem um período de validade? Sim, o que acontece? A bolsa integral, só calouros podem participar. Então, só pessoas que estão ingressando nas universidades podem participar dessas bolsas de estudos. Ele vai concorrer no primeiro semestre e vai manter essa bolsa pelos 4 ou 5 anos de duração do curso. Olha, que bom. Só precisa comprovar os documentos novamente, mas a bolsa é garantida desde que se cumpra todos os critérios. Sim. As bolsas parciais, elas têm durabilidade de 6 meses e a gente prorroga elas por mais 6 meses. Então, por exemplo, elas são anuais. Se a pessoa entrou agora e ela ganha a bolsa, ela vai ter a bolsa por esse ano. Se ela entra no meio do ano, no segundo semestre, ela participa do processo de bolsa, ela ganha a bolsa, no próximo ano ela tem que concorrer novamente, e aí sim ela vai ganhar aquele ano inteiro de novo. Entendi. Tem duração sempre daquele ano que a pessoa está estudando. Tá, mas é pelo ano, daí não é por semestre, isso não precisa mesmo, fazer todo o processo. Aqui a gente tem uma telespectadora com uma dúvida de que ela tem o FIES 100%, mas ela reprovou, como é? Posso financiar a disciplina que ela reprovou, ou ela tem que pagar essa disciplina? Como é que é isso? Então, se ela for fazer um financiamento por outro meio, por exemplo, ela vai ter que estar matriculada provavelmente no mínimo em 10 créditos, né? Que é o requisito para solicitar alguns financiamentos. Como a gente está com essa questão do FIES, ela pode estar procurando o setor de bolsas da universidade dela e financiamentos para verificar como é que ela pode realizar essa questão. Mas se fosse conosco, por exemplo, que financiar novamente o semestre, ela teria que estar no mínimo cursando 10 créditos, que seriam em torno de 3 a 4 matérias, entende? Essa questão ela consegue ver com o setor de financiamento da universidade dela bem tranquilo. É porque cada universidade tem critérios que adota em casos específicos, né? Então é bem relativo. Mas na nossa instituição, como o Gu explicou, a gente consegue